Senhores embaixadores, senhoras e senhores, cara professora doutora Sônia Salomão. Buongiorno a tutti, siamo in Italia. Para mim é um motivo de enorme satisfação poder recebê-los na sala palestrina do Palácio Panfili para a cerimônia de imposição de condecoração da Ordem do Rio Branco. A Ordem do Rio Branco, cujo nome é homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, foi instituída em 1963, com o objetivo de, ao distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. A insígnia da Ordem é uma cruz de 4 braços e 8 pontas esmaltadas de branco, tendo no centro a esfera armilar, em prata dourada, inscrita em um círculo de esmalte azul com a legenda Ubique Patria Memor, do mesmo metal. No seu reverso dourado, as datas de 1845 e 1912. A expressão em latim, Ubique Patria Memor, foi extraída do Ex Libris do Barão do Rio Branco e traduz-se como: em qualquer lugar terei a pátria em minha lembrança, sempre. Os anos que aparecem no reverso da insígnia são os do nascimento e da morte do patrono da diplomacia brasileira. Esta cerimônia singulariza o relevante papel exercido pela professora doutora Sônia Neto Salomão no desenvolvimento da difusão da língua portuguesa, da literatura e da cultura brasileiros na Itália. A língua portuguesa é um patrimônio inestimável que o Brasil compartilha com as nações irmãs da comunidade dos países de língua portuguesa. Angola, bem-vinda, senhora embaixadora. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A língua de Camões é a 5ª língua mais falada no mundo e a mais falada no hemisfério sul. Somos hoje cerca de 280 milhões de falantes. Apesar desses números e da proximidade entre as línguas portuguesa e italiana, a difusão do português na Itália depende do trabalho permanente de escritores e acadêmicos, que, como a professora Salomão, promovem a última flor do Lácio. Expressão essa usada no soneto Língua Portuguesa pelo célebre poeta parnasiano brasileiro Olavo Bilac. Professora catedrática na Universidade de Roma Sapienza, diretora da Cátedra Vieira do Instituto Camões de Lisboa Sapienza, uma das fundadoras da primeira cátedra de língua portuguesa na Itália, junto à Universidade de Roma Sapienza, sócia fundadora e presidente da Associação Italiana de Estudos Portugueses Brasileiros, a doutora Sônia Neto Salomão tem desempenhado destacada política de intercâmbio cultural entre os países que formam a comunidade de falantes de língua portuguesa na Itália. No Brasil, desenvolveu carreira acadêmica junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estudei. Carioca, possui mestrado em literatura brasileira, doutorado em teoria da literatura e pós-doutorado em filologia. Em 2017, recebeu o Prêmio Jabuti nas categorias de crítica e teoria literária, com o trabalho Machado de Assis e o Cânone Ocidental, itinerários de literatura, de leitura. Bom, agora a doutora vai me permitir uma observação, já foi submetida a ela, porque eu fico tímido, falo certos assuntos, pessoas com o gabarito intelectual e acadêmico. Eu estava contando para a professora, antes de começar a cerimônia, que quando eu era garoto, no Rio de Janeiro, eu sou baiano, mas tive que me mudar para o Rio de Janeiro e fiquei com o sotaque, que a professora tem também até hoje. O sotaque carioca não larga ninguém, o resto da vida. E eu era garoto, devia estar no 2º grau, e era leitor assíduo do Caderno do Pedro Jornal do Brasil, que na época era o jornal mais importante do Brasil.
deixou de ser com o tempo, que foi esmagada pelas condições políticas da história recente brasileira. E eu me recordo uma coisa que eu jamais esqueci. Eu tinha até guardado o recorte, mas se perdeu algum tempo, de uma entrevista de um professor, doutor de línguas da Universidade de Oxford, né, com um jornalista brasileiro. E, em determinado momento da entrevista, como era um brasileiro, um professor de língua inglesa, ele faz uma pergunta relacionada à nossa língua. E ele dirige-se ao professor e pergunta sobre escritores de língua portuguesa. E Camões e Machado de Assis? E aí o professor, com aquela conhecida arrogância, né, vitoriana, né, dos professores da velha Albion, simplesmente responde: "Two masters, but writing in Portuguese." Isso, quer dizer, me marcou até hoje, tanto que é uma história que tem mais de 40 anos, e isso me marcou muito. E o trabalho que a senhora desenvolve aqui é exatamente isso, mostrar que nós temos grandes mestres da literatura, mas sem uma adversativa, porque escreve na nossa língua, que é a mais bela de todas. Então, bom, pelo reconhecido valor científico dos seus trabalhos e pelo seu incansável compromisso na promoção da língua portuguesa, por meio de estudos acadêmicos e iniciativas culturais, gostaria de convidar a todos os presentes a unirem-se nesta data para homenagear a professora doutora Sônia Neto Salomão. Que a nova comendadora da Ordem de Rio Branco possa continuar a contribuir por meio da difusão da língua portuguesa e da cultura brasileira para o engrandecimento das relações entre o Brasil, o mundo lusófono e a Itália, em níveis sempre mais altos. Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes, autoridades diplomáticas, acadêmicas, representantes do mundo cultural e científico italiano e brasileiro. Mi dispiace, dovete capire il portoghese perché è una lingua di intercomprensione. Cominciamo da subito. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao embaixador Hélio Vitor Ramos Filho e a embaixatriz Vilma Ramos por terem aberto as portas do Palácio Panfili para esta homenagem que muito me honra. Receber a comenda Rio Branco em Roma, na Sala Palestrina de Palácio Panfili, projetada por Borromini no centro de Piazza Navona, tem um significado especial pelo valor simbólico da ligação dos dois países que hoje constituem para mim uma unidade sentimental, biográfica e profissional. Permitam-me, portanto, de agradecer com uma breve memória, que é a leitura dos símbolos dessa cerimônia. Afinal, é uma característica profissional ler os símbolos. Desde muito jovem, desde menina, e falo de uma menina bem pequenina, talvez de uns 6 anos de idade, eu havia decidido seguir a carreira diplomática, inspirada pela biografia do Barão do Rio Branco que meu avô materno me havia contado. Para isso, eu achava que estudar música era fundamental para a minha formação. E no final acabei com um diploma do Conservatório Brasileiro de Música em piano. E esta sala palestrina, que já abrigou no século XIX a Academia Filarmonica Romana e depois a Società Musicale Romana, tem muito a ver com esta segunda paixão da minha vida, a música. Palácio Panfili é também uma joia do barroco romano,
com a Galeria Cortona em destaque, e o barroco é uma das minhas linhas de pesquisa, tendo o padre Antônio Vieira percorrido todo esse espaço que nos cerca, pregando na Chiesa del Gesù, nella Chiesa de Santo Inácio, além da Igreja de Santo Antônio dos Portugueses. Roma e este espaço e esse pedaço especial da cidade era para Vieira o caput mundi. Eu também frequentei esse espaço, estudando na Biblioteca Wallicheriana, na Casanatense, na Angélica e um pouco mais adiante na Biblioteca Vaticana, na busca dos inéditos vieirianos e de outros documentos. Portanto, o desejo de entrar no Itamaraty ia me conduzindo da música à aprendizagem das línguas, mas no final, entre a Faculdade de Direito e a de Letras, escolhi a de Letras, e ali o caminho se decidiu definitivamente. Mas não posso deixar de lembrar que acabei trabalhando com embaixadores muito importantes, como Orlando Soares Carbonaro, Rubens Recupero, Paulo Pires do Rio, Paulo Tarso Flecha de Lima, Antônio Patriota, Badian, Neiva Tavares e tantos outros, como o embaixador Hélio Ramos, que em julho acolheu a escola de verão, a Summer School, com o tema Roma nas culturas de língua portuguesa, onde todos os países de expressão portuguesa eram representados, e acolheu também as 2 conferências finais da escola de verão. Na minha presidência da Associação Italiana de Estudos Portugueses e Brasileiros, possibilitando aos participantes uma visita guiada do Palácio. Portanto, a medalha Rio Branco tem para mim um valor especial, porque Rio Branco foi o nosso primeiro diplomata moderno, tendo sido também um grande jornalista e um grande intelectual, e principalmente um homem de paz, que aumentou as fronteiras do Brasil, seja territorialmente como espiritualmente, sem recorrer à guerra. Significativamente, o Instituto Rio Branco teve nos seus quadros figuras do valor de Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, José Guilherme Melchior e muitos outros embaixadores intelectuais que tive a honra e o privilégio de conhecer. Entre eles, os embaixadores Fernando Reis, estudioso de Clarice Lispector, Heloísa Vilhena de Araújo, estudiosa de Guimarães Rosa, e Gonçalo Melo Mourão, que me recebeu em Lisboa quando embaixador junto à CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, na apresentação do meu Machado de Assis e o Cânone Ocidental, ainda não vencedor do Prêmio Jabuti, na Fundação José Saramago, em 2016. Aliás, naquela ocasião muito bonita, estava presente a jornalista portuguesa Anabela Mota Ribeiro e o editor cabo-verdiano Filinto Elísio Correia. E, na primeira fila, Eduardo Lourenço, entre outras figuras importantes da nossa cultura comum. Também me lembro do embaixador Lauro Moreira, que me recebeu no Senado Federal em Brasília, em 1997, para a apresentação de uma rara versão de época do Sermão da Sexagésima, do padre Antônio Vieira, em italiano, de 1668. Portanto, no final, eu acabei, se não entrando oficialmente nos quadros da diplomacia brasileira, seguramente no seu quadro suplementar, pelo significado que tem hoje esta medalha, condensada, aliás, na frase latina que o senhor embaixador acabou de citar, de um livro do então Visconde do Rio Branco, Ubique Patriae Memor, que poderíamos traduzir com: independentemente do lugar, terei sempre a pátria em minha lembrança. Este é certamente um conceito oitocentista, que, no entanto, exprime um sentimento íntimo de pertença para quem se encontra longe fisicamente do lugar onde nasceu.
Termino sem esquecer, no entanto, do trabalho que realizei com muito orgulho no Brasil em favor da leitura, criando bibliotecas em áreas desprivilegiadas, como as favelas do Rio de Janeiro, que também frequentei, e zonas difíceis do Brasil, como a Amazônia e zonas do Nordeste. Como diretora da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil e como assessora da Secretaria Municipal de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, minha cidade natal. Lembro também, nessa memória, que o meu primeiro trabalho acadêmico, Censores de Pince-Nez e Gravata, dos momentos da censura teatral no Brasil, foi realizado ainda na ditadura militar. Portanto, agradeço a medalha que me fez recordar de todo esse percurso pessoal, mas também de toda uma geração que, sem dúvidas, honra a cultura brasileira. Termino realmente com uma outra lembrança ainda do meu liceu, que foi o Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Colégio público, mas colégio modelo, onde recebi o meu primeiro troféu das mãos do grande historiador e acadêmico Pedro Calmon, após ter dado uma aula sobre a transmigração da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Aquela transmigração que tanta importância teve para o Brasil e o Rio de Janeiro era um sonho de Antônio Vieira e de muitos outros políticos e intelectuais portugueses. Para além da terrível experiência da colonização que todos nós devemos execrar, quando os clamores da história se apaziguam, é bom pensar que podemos construir pontes e que a comunidade dos 8 países de língua portuguesa pode oferecer muito como modelo de construção de um futuro melhor. Para além do valor intrínseco que a Comenda Rio Branco possui, devido ao mérito científico e cultural que representa, para mim ela tem também este significado pessoal que quis compartilhar com os amigos aqui presentes. Compartilhar com a minha comunidade acadêmica da Sapienza, aqui representada pela sua diretora da Faculdade de Letras e Filosofia e pela direção do Departamento de Estudos Europeus, Americanos e Interculturais, mas, sobretudo, pelos colegas de outras universidades com quem tenho colaborado, pelos meus alunos, amigos e amigas, e por minha filha, Elisa Salomão Peloso, que representa a minha família brasileira, Neto Salomão, e outra figura querida, Silvano Peloso, que hoje não pode estar aqui fisicamente presente. Muito obrigada.